Olá, meus alunos. Vai começando mais uma correção da página 15, tá bom? Vamos ver agora a quinta questão. A quinta questão, ela pede para você responder alguns itens. E aqui, ao lado, tem uma figura de um cubo. Deixa eu tentar desenhar aqui para facilitar o entendimento de vocês. Ó, é mais ou menos assim. Um cubo, tá certo? Tia, aí ele pergunta assim na primeira questão, no item A. Quantas faces tem um cubo? Vamos ver? 1, 2 embaixo, 3 aqui no lado, 4, 5, 6. Gente, o cubo é como se fosse um dado, aqueles dadozinhos que a gente brinca, certo? Então, o cubo, ele vai ter 6 lados, certo? Então, no item A aqui, são 6 lados. B. Qual é o polígono que representa cada face de um cubo? Ele quer saber o que seria isso daqui, ó. Deixa eu te desenhar de novo. Prestem atenção. Ó, se eu tenho quando eu vou desenhar um cubo, vocês estão vendo? O que eu desenho primeiro para desenhar um cubo? São desenhos de quê? De um quadrado, não é isso? Então, meus polígonos, que são figuras planas, aqui serão quem? Serão um quadrado, tá aqui um quadrado, outro quadrado. Então, são compostos por vários quadrados. Então, o polígono que representa cada face de um cubo é quem? Quadrado. E no item C? Sabendo que a soma das áreas da face de um cubo é igual a 96 centímetros quadrado, qual é a área de cada face? Para eu saber isso, eu sei que meu total é 96. Só que ele quer saber quanto vale cada quadrado que compõe um cubo. Se o cubo tem 6 quadrados, para eu saber quanto cada um tem, é a mesma coisa se eu tivesse R$96 e quisesse dividir para 6 pessoas. Para eu descobrir quanto cada pessoa vai ficar em questão de dinheiro, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer uma divisão, uma coisa que seja igualitária ou que todos recebam a mesma coisa. Então, se eu tenho R$96 e vou dar para distribuir para 6 colegas, eu preciso fazer o quê? Pegar o 96 e dividir por 6. Quando eu faço essa divisão, 96 centímetros e divido por 6, meu resultado vai ser quanto? Vai ser 6, tá? Então, se eu sei que o resultado é 6, e ele quer saber o quê? Vai ser quanto? 96 dividido por 6. Vamos fazer aqui, tá? Vamos pegar aqui o primeiro número. Qual número multiplicado por 6 é próximo ou igual a 9? Nunca pode passar, tá certo? Então, aqui vai ser quanto? 1. 1 vezes 6, 6. Porque qualquer número multiplicado pelo elemento neutro da multiplicação, que é o 1, sempre, todavia, sobre todas as hipóteses, 100% de certeza, vai ser sempre ele. Então, se eu tenho R$9 e gasto R$6, eu vou ficar com quanto? Com? Bananã. 3. E baixo o 6, não é isso? Porque na divisão, sempre, todavia, tem que englobar tudo. Lembrem que a divisão é aquele cara mão de vaca. Ele não vai permitir que fique alguém pra fora, não. Ele é tipo assim, ó, eu tô pagando, então eu quero que todo mundo seja incluso. Se não, me dê meu dinheirinho de volta, entendeu? Nem divida se não for incluir todo mundo. Então, qual número multiplicado por 6 é próximo ou igual a 36? Seria quem? 6. 6 vezes 6 é igual a
36, dando o que chamamos de divisão exata. Por quê? Porque não vai sobrar ninguém, tá? Então, o resultado de 96 dividido para 6 vai ser quanto? 16. Ou seja, cada quadrado do meu cubo vai ter 16 centímetros ao quadrado, tá? E o nosso próximo item fala assim: quanto mede cada aresta, que no caso é a borda, do cubo? Para eu fazer isso, para eu saber disso, eu preciso fazer o quê? Pegar o 16. Por que eu vou pegar o 16 agora? Porque eu estou pegando o valor de um quadrado. Eu quero saber só o valor de uma aresta. Mesma coisa que eu quiser saber o lado, tá, gente? Então, ele quer descobrir quanto vale essas arestas aqui, ó. No caso, a mesma coisa de lados. Para eu saber disso, eu faço o quê? Pego 16, raiz quadrada de 16, que vai ser quanto? Igual a 4. Então, cada aresta vai ter quanto? 4 centímetros, tá bom? Tá certo? Agora vamos para a próxima questão, que no caso é o item 6. Questão 6, perdão. Questão 6. Em virtude do aumento da violência e dos altos índices de poluição registrados na maioria dos grandes centros urbanos, parte da população que vive nas grandes cidades busca imóveis como fazenda, chácaras e sítio. Consultando os classificados de um jornal, o senhor Manuel encontrou esse anúncio: chácaras e fazenda. Chácara de 10.000 metros ao quadrados, localizada a 25 quilômetros da capital, certo? Então, o senhor Manuel se interessou pelo anúncio e aderiu à chácara, que tem a forma quadrada. Ele reservou um quarto de toda a área da fazenda, né? Ele pegou só um quarto da parte e para a construção de uma residência, conforme a figura ao lado, que tem até no livro de vocês também. E o restante da área será dividido igualmente entre seus 4 filhos. Ou seja, ele pegou a área, ele pegou a fazenda e dividiu em 4 partes para distribuir entre seus filhos. Só que uma parte dele ele reservou para construir a casa dele, certo? Aí vamos para o item A. O item A pergunta da seguinte forma: qual a medida de cada lado do terreno da chácara? Para eu descobrir isso, como ele falou que tem uma forma quadrada, como se o terreno fosse assim um quadradozão, ó, quadrado enorme. Ah, tia, mas isso aí não parece um quadrado não, finge que é, gente, porque aqui tá um pouquinho ruim de desenhar, tá? Ele falou que aqui tem 10.000 metros ao quadrado. Ele quer saber quanto vale cada lado. Para eu saber disso, como fizemos na questão anterior, nas aulas anteriores, precisamos fazer o quê? Pegar a raiz quadrada de 10.000 metros ao quadrado. Se eu tiver... Quanto é que vai dar a raiz quadrada de 10.000 metros ao quadrado? Vai ser quanto? 100 metros ao quadrado. Pois 100 vezes 100 vai dar 10.000, certo? No item B. Então aqui, gente, no item A, perdão que eu esqueci de falar, cada lado desse terreno vai ter quanto? 100 metros. 100 metros aqui, 100 metros aqui, 100 metros aqui e 100 metros também nesse lado, tá? Então vamos lá, no item B. A que fração da chácara corresponde à parte a ser dividida entre os filhos? Prestem atenção agora. É parecida também com a questão anterior que vocês fizeram da pizza. Ou da estante, né? Que a tia quando foi explicar, pediu que vocês fizessem que aquilo ali era uma pizza. O que acontece? Se ele tinha um terreno, ó. Tá aqui o terrenozinho dele. Ele dividiu aqui o terreno em 4 partes. Bem aqui, ó, ele fez a casa dele. E ele falou que o restante ia ficar para os seus filhos. Ficaram quantas partes do terreno para os seus filhos?
ficaram 1, 2, 3. Então, para os filhos dele, ficaram 3. E embaixo disso aqui, gente, isso aqui se chama fração, tá? Embaixo da fração fica o quanto o total foi dividido. O meu terreno foi dividido em quantas partes no total? Foi 1, 2, 3 e 4 com a parte que ficou com o dono, certo? Então, aqui embaixo é 1, 4, tá bom? Mais pra frente, a gente tá dando introdução de alguns conceitos, tá? Mas vai ter um capítulo próprio para fração. Então, não fiquem desesperados, não fiquem nervosos, porque vai ter um capítulo próprio pra gente trabalhar com frações, tá bom? Então, vamos lá para o item C. Quantos metros quadrados o senhor Manuel destinou para a construção de sua residência e quantos metros quadrados serão divididos entre os filhos? Para eu saber disso, primeiramente, ou vocês podem fazer de forma direta, mas como vocês não estudaram ainda muito sobre fração, não estudaram sobre fração, nada, então a tia vai dar outro exemplo que dá para vocês resolverem também, tá certo? Pegar primeiro 10.000 e dividir por quanto? Por 4, tá? Então, se eu tenho 10.000 e divido por 4, isso aqui vai ser igual a quanto? É como se eu tivesse 100 reais e dividisse para 4 pessoas. Vai ser igual a quanto? 250 mil, tá? Então, aqui vai ser 200. Então, aqui vai ser 250 mil. Aqui vai dar 10.000, tá? Então, eu sei que cada terreno, cada parte do terreno, ó, foi dividido em 4, né? Tem 250 mil. 2.500, perdão. E aqui, 2.500. E aqui, 2.500. E aqui, 2.500. Todos os lados vão ter 2.500, todas as partes do terreno. Se uma parte só ficou pro dono da residência, ou seja, ele só ficou com uma parte do terreno, que foi dividida em 4. Ele pegou e falou assim, opa, isso aqui vai ser meu. Só uma parte do terreno vale quanto? 2.500, não é isso? Então, 2.500 metros ao quadrado já vai ser destinada para a residência do senhor Manuel. E para os filhos deles vão ficar quantas? Ou vocês podem pegar os 10.000 e diminuir 2.500, que 2.500 é a área do senhor Manuel e o restante é dos filhos dele. Ou vocês podem contar quanto vale as 3 partes aqui que sobraram. Aqui no caso, 2.500 mais 2.500 vai dar quanto? 5.000. E 5.000 mais 2.500? 7.500. Vocês podem fazer desse pensamento aqui, ó. Tá? Aí aqui vai ser 2.500 para os filhos. Deixa eu botar aqui para filhos. Ou vocês poderiam pegar 10.000 e diminuir 2.500, tá? Que também vai dar 7.500. A tia trouxe essas duas formas que vocês poderiam utilizar. Ou se vocês pensarem de outra forma, se quiserem compartilhar no grupo, não tem nenhum problema, tá certo? Beleza? Então, vamos apagar para prosseguir. No item D, ainda a questão 6, tá, gente? Pinte na figura anterior as partes do terreno que cabem aos filhos, de maneira que tenha a mesma forma geométrica, tá? Então, vocês poderiam pegar o quadrado que está lá em cima e pintar a parte representada para os que cabem aos filhos, de maneira que todos sejam iguais. Então, a gente acabou de fazer um desenho aqui.